Hoje nós estamos encerrando os nossos estudos sobre orações, não é? E na próxima semana, já 2022, vamos iniciar então uma nova fase, conforme o Espírito Santo de Deus nos guiar e nos dirigir. Hoje nós estamos contemplando uma oração que alguém fez de um lugar onde todos pensariam, mas será que Deus está recebendo? Deus está ouvindo? Nós hoje estamos contemplando Jonas. Para entender aquela oração que ele fez, e é tremenda a oração, e é tremendo o contexto de tudo, mas nós sabemos que a princípio, né, Deus lhe deu uma ordem, e ele tomou uma direção oposta. Então vamos lá no livro de Jonas. Só lembrando algo que eu esqueci, né, que devemos fazer, dá uma olhadinha no seu celular agora, antes de iniciarmos a leitura, para que ele não emita nenhum som, nenhum sinal aí. Dá uma olhadinha, vem direto do trabalho e tal. É o livro de Jonas, o título do capítulo 1 é a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Antes de qualquer coisa, deixa já eu dizer para a igreja, a vocês, o Jonas ele já era um profeta da parte de Deus para o povo de Israel, principalmente para falar com os reis, né? No caso, cada rei no seu tempo. E a coisa não aconteceu assim por acaso, ou porque ele simplesmente virou a cabeça e disse, não vou para Nínive. A coisa não é bem assim. Vamos entender bem, mas o nosso foco é realmente a oração que Jonas faz, o lugar de onde ele ora, e é algo assim tremendo. Bom, primeiramente vamos contemplar aqui os primeiros 3 versículos. Vamos juntos? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. A princípio isso aqui, quantos de vocês já leram a história de Jonas, essa parte das escrituras? Outros não? Olha que é muito, muito interessante, tem muitos ensinamentos, tá? Muitas lições nós podemos tirar aqui do livro de Jonas. Mas então, vai a Nínive, clama contra ela. Caramba. Gente, você imagina naquele tempo, hoje, quando pregadores, nós pastores, às vezes trazemos aqui uma mensagem e apontamos na Bíblia e todos leem, mas quando é algo que vai contra o eu de alguém, contra os seus conceitos ou contra as suas vontades, logo tem alguém, não é bem assim. Fala hoje que Deus criou o macho e criou a fêmea, fala. Fala. Fala que pais devem corrigir os seus filhos. Não estamos falando de pancada, nem sonhando, mas limites. Os pais fazem todas as vontades de seus filhos. Crianças hoje não têm limite algum. As coisas eram difíceis, mas quando tudo isso tinha aquele dia do presente, aquele dia, vamos dizer, de fazer o agrado, o dia da recreação. Hoje a coisa está séria.
Deus chamou Jonas e disse: Jonas, vai a Nínive e prega contra ela. Caramba, Nínive era a capital da Assíria, a maior potência de guerra da época, apavorava qualquer um. Dirigentes sanguinários, que não poupavam nada nem ninguém. Era a pior carnificina. Mas vamos lá, Deus era com ele. Jonas sabia que na mão de Deus, Deus cuidaria dele. Mas Jonas não estava espiritualmente 100% bem. Mas quem era Jonas? Muita gente pensa que Jonas teve essa única chamada aqui. Não. Jonas já era profeta do povo de Israel, filho de profeta, ou seja, era um judeu, era um profeta preparado, chamado por Deus, já tinha essa missão antes. Deixa eu só mostrar, só para a gente confirmar aqui, para você confirmar o que nós estamos falando. Marca aqui esse início do livro de Jonas e volta no segundo livro de Reis. Vem comigo no segundo livro de Reis, no capítulo 14. Somente para confirmar que Jonas já era um profeta, tá? Por isso que eu estou trazendo até aqui, segundo livro de Reis, no capítulo de número 14, né, com dia ou 14, como você queira, no versículo 25 e 26. Dá uma olhadinha comigo. Isso, só para entender sobre Jonas um pouquinho. Versículo 25. Também este restabeleceu os termos de Israel, que está falando do rei, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de quem? Seu servo Jonas, filho do profeta Amitai. Está vendo aqui? O qual era de Gat-Efer. Aí o 26. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito grande e que nem havia encerrado nem livre, nem quem ajudasse a Israel. Então você vê que o Jonas era um profeta experiente, filho de profeta, era um homem de Deus, literalmente, não é? Com uma bagagem ali de investimento de Deus grande e pesado. O Jonas já tinha a missão, pessoal, de levar a palavra de Deus aos reis. Dentro do seu tempo, cada rei pelo qual ele passava, ele tinha que falar a palavra de Deus. Eu não sei se todos aqui já leram ou conhecem, por exemplo, a história de Jeremias, para entender o que era o sofrimento de um profeta. Alguém aqui, como é que o profeta Jeremias ele é conhecido? Profeta das lágrimas. O profeta das lágrimas. Por quê? Porque os reis faziam o que aborrecia a Deus. Literalmente, eles faziam tudo que era contrário a Deus, irritavam a Deus. E profetas tinham de ir, cada um no seu tempo, até o rei e falar ao rei, com o rei, o que Deus havia mandado. Jeremias apanhou, Jeremias foi preso várias vezes. Jeremias foi odiado. E aqui você está vendo Jonas, filho de profeta, e ele está ali diante de um rei, porque o rei não está atendendo bem, o rei não está cumprindo com aquilo que Deus mandava que os reis fizessem, como você sabe, cada rei no seu tempo. Alguns quando sentavam na cadeira, no trono, logo mostravam quem era, mostrava logo, aquele sentava, tipo, agora é comigo, eu mando, desmando e ponto, e ninguém se meta. E começava a fazer as besteiradas lá e maltratar o povo, enfim. E você está vendo aqui, foi um tempo de grande sofrimento para o povo de Israel. E Jonas era o profeta desse tempo e seu pai havia sido profeta. Então a chamada de Jonas não se resume na chamada para a ida a Nínive. Só que a ida a Nínive seria tenebrosa demais.
Há países hoje, irmãos, que se alguém tentar, se alguém for pego com uma Bíblia, é pena de morte. Quem sabe disso? É, pena de morte. Alguns outros países, prisão, separam da família e nunca mais vê a família. Campos de trabalhos forçados. Vida pior do que escravo, sofrimento tenebroso. Então o Jonas, Deus disse, Jonas, vai lá, vai a Nínive. Se Jonas estivesse com a sua fé firme, fortalecido 100%, numa confiança inabalável em Deus, ele iria na certeza de que o Espírito de Deus o guardaria. Ele iria e voltaria pela mão poderosa de Deus. Você vê parte das Escrituras, por exemplo, você vê o rei Davi. Davi foi odiado por Saul, foi vítima de tentativa de morte, de homicídio. O Saul tentou matar o Davi, ele mesmo, o próprio Saul, segurava uma lança. Ele chegou a dizer rasgadamente, quando Davi entrar na minha presença, eu vou encravá-lo na parede. Ou seja, eu jogo a lança e vou pendurá-lo na parede. Que isso, não é? E Davi teve de fugir. Literalmente ele se esquivou da lança. Ele tinha uma confiança em Deus inabalável. Às vezes, irmãos, não é o fato de sermos de Jesus que não vamos enfrentar problemas ou momentos difíceis. Depende da nossa comunhão com Deus e da chama da fé, se ela está forte ou fraca. Se a fé está firme ou oscilante. Se ela está em alta ou se ela está em baixo. Diante disso que nós estamos falando, ainda antes de ler o livro de Jonas, você marcou aí? Vai comigo no Salmo 46. Isso, Salmo 46. Olha o título desse salmo, qual é mesmo? A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Dá uma paradinha. Socorro o quê? Não, presente não. Bem presente. Às vezes o cristão erra nisso, pessoal. Às vezes é uma palavra, uma pequena palavra, que eu costumo chamar de palavrinha, não é isso. Às vezes é uma palavra que vai fazer toda a diferença no contexto de um fato, de um momento, para a saída ou para o caos. Você vê, Deus é o nosso refúgio. Por que nosso? Do povo que crê, porque a fé é perfeita em Deus. O nosso refúgio e fortaleza. Fortaleza. Quando há guerras, aqueles que estão por trás de barricadas, ou cujos muros são muito fortes, obviamente são mais difíceis de serem atingidos. Você imagina quando o próprio Deus é a muralha do seu povo. Então o salmista aqui entendeu, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí ele continua dizendo, ó, pelo que não temeremos, ou seja, não teremos medo, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Se você para e reflete nisso, você vai dizer assim, misericórdia, que caos é esse? O planeta se mudando de lugar? Ainda que a terra se mude, os montes, as montanhas se projetem para o meio dos mares. Que loucura é essa? Deus está dizendo, por que ter medo? Quando a fé está firme, irmãos,
E o cristão confia, ele está firminho, firme na palavra de Deus. A palavra é rocha. Ele se sente na palma da mão de Deus. Mas quando ele está fraco espiritualmente, ou depois de ter passado muitas lutas e não ter se revestido do poder para se fortalecer novamente, quando enfraquece, é perigoso. É lamentável, irmãos, que às vezes o cristão deixa, quando está tudo calmo na vida dele. Tem muita gente de Jesus que é assim. Está tudo calmo, está tudo tranquilo. Não mantém a chama da fé acesa. Está tudo calmo. Está um marasmo espiritual. Não tem problema de lado nenhum. Parece que o diabo tirou férias. Foi para bem longe. Ou parece que ele está dormindo, cataléptico, num sono tão pesado. E o cristão não se reveste. De repente vem uma avalanche de problemas. Pá! E aí o desespero toma conta. Eu sempre sugiro a leitura desse salmo na busca de entendimento, principalmente quando percebo o medo. Porque se tem um inimigo que é vantajoso para o diabo, que é um verdadeiro alimento para o inferno, é o medo. Conhece o livrinho da Igreja da Graça do Missionário? Medo fecha essa porta? Quem conhece? Quem já leu? Todo cristão tem que ler isso. Aliás, qualquer pessoa, só cristão não. Só cristão não. De quando em quando a gente faz aqui um propósito grande e oferecemos aí para as pessoas, para que todos vejam que quem aprende, quem confia na presença do Espírito de Deus, quem assume Jesus de verdade, não precisa ter medo de nada. Por você ler que você vai ver, só quero mostrar para você aqui, porque eu estou trazendo aqui Jonas relacionando, porque ele ficou em pânico, apavorado. Peraí, Nínive, não, que vão acabar comigo, vão espremer meu sangue lá, jorrar para todo lado. A fé dele estava muito fraca. Ele não estava espiritualmente bem. Era um profeta experiente. Era um homem de Deus. Mas ele não estava bem. Quando Deus falou com ele, sabendo que era o próprio Deus, ele ficou abalado. Não. E aí quando ele resolve ir para Tarsis, a gente fala um pouquinho daqui a pouco. Mas dá uma olhada comigo aqui e vê aqui. Eu parei no versículo 2, não foi? Aí o 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Montes representam, irmãos, altas posições. O monte, a montanha pode ser o seu chefe. A montanha pode ser aquele diagnóstico tenebroso. O versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Versículo 6, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, se derreteu. Meu irmão, quando a palavra entra em ação, não há mal que aguente, não há mal que resista. Aí o versículo 7, vai. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pronto. Aí você vai vendo o finalzinho, ó, o 9 diz, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros a fogo. Deus está dizendo, ó, eu vou acabar com o exército do inferno, com essas legiões infernais, queima os carros a fogo. Aí o 10, vai. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Voltando lá em Jonas. Então agora eu volto ao versículo 3, estou no capítulo 1, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Bom, Tarsis não tinha nada a ver com Nínive. Tarsis era uma cidade portuária,
Naquele tempo, uma cidade que tinha um porto era famosa. Então, seria, literalmente, não é? Uma fuga de Jonas de uma missão, né? Como que para umas férias, para um descanso. Vou para Tarsis, vou espairecer, vou distrair minha cabeça, Só que Deus mandou que ele fosse. E aí acontece aquele episódio que já sabem. Quantos creem na Bíblia de todo o coração? Você diz amém? Amém. Deus prepara. Bom, ele entra no navio, ele paga a passagem dele, começa por aí. Ele já não está vivendo na dependência de Deus, porque Deus é provedor. Ele paga do bolso dele. Ele entra no navio e começa a descer. Você observa isso aqui. Ele entra e desce. Está aqui no versículo 3. Ele entra e desceu para dentro dele e tal. E ele pega num sono. Ele dorme, mas um sono tão pesado, que uma grande tempestade se levanta, joga o navio de um lado para o outro, mas agita violentamente, ao ponto de os marinheiros terem ordens para aliviar o navio, jogar a carga pelo mar. O desespero era grande, o momento era grave, e aí havia lá aqueles marinheiros, cada um servia a um Deus. Tem gente que adora uma cadeira, tem gente que adora um cachorro, tem gente que adora um boi, tem gente que adora um cavalo, e vai por aí. E outros invocam outros nomes, está todo mundo tentando acalmar a tempestade, oferecendo coisas, cada um ao seu Deus. Um judeu de longe era conhecido, em tudo e por tudo, cultura, vestes, forma. E o Jonas é o profeta do povo de Deus. E lá está o Jonas dormindo. Como todos os marinheiros, cada um invocou o seu Deus e nada foi resolvido, o capitão lembrou dele e foi atrás dele. E foi muito interessante, que o capitão chega para ele e diz assim: ô dormente. Ou seja, o barco quase virando, todo mundo desespero, você está aí dormindo. O Jonas então se conscientiza e, por inspiração de Deus, tudo é por Deus, por inspiração de Deus, ele diz: me joguem no mar que o mar vai se acalmar. Porque ele sabia da gravidade de ter se negado ser usado por Deus. Tá bom, jogam ele no mar. Deus já tinha preparado um peixe, que engole o Jonas. Você crê e diz amém? Tá fraco esse amém, hein? Pessoal que está nos escutando de casa, isso cadê a igreja? O Senhor Deus preparou, e diz que Deus para um peixe, um grande peixe, para. Uns falam uma coisa, uma baleia não tem garganta para engolir um ser humano. Segundo se sabe, Deus preparou aquele peixe. E o peixe engole o Jonas propositalmente da parte de Deus. E aí é incrível, né, gente? Porque se a gente para pensar dentro de um peixe, caramba, a gente abre um peixe pequenininho. Quando eu digo um peixe pequeno, que é um peixe para engolir um homem, misericórdia. Você já abriu algum peixe? Abriu a barriga de um peixe, você abriu e você encontrou muita coisa lá dentro, talvez até peixinhos pequenos? Eu já encontrei. Quem já encontrou? Você imagina o Jonas lá dentro. Aquela gordura, aquelas coisas que o peixe engoliu, aquelas enzimas gordurosas do peixe, aquilo tudo na cara do Jonas, na cabeça. Ele vai falar na oração. Só que o que acontece? Volto a lembrar, a missão era muito árdua, era muito difícil, era muito, a olhos humanos, seria impossível, seria arriscadíssima, mas ele não podia ter olhos humanos.
Ele tinha de estar com a sua fé acesa, e tão acesa, mas tão acesa, tipo Davi. Ninguém queria encarar o Golias, ninguém. Quem ia encarar? Um gigantão de mais de 3 metros de altura. Davi pequenininho. Mas caramba, Israel tinha muitos homens de guerra. O próprio Saul diz a Bíblia que ele era o mais alto de todos. Ninguém quis encarar o Golias. O Davi, cheio do Espírito Santo, vai até o Saul e diz: ó rei, eu vou lá, eu vou enfrentar esse Golias. Por quê? Porque eu cuido das ovelhinhas do meu pai. Chegou um leão para comer uma ovelha do meu pai. Chegou a segurar, meter a boca na ovelhinha. Eu corri lá. O Senhor Deus me deu uma... Eu estou parafraseando para a gente evitar muita leitura. O Senhor Deus foi comigo. Deus foi comigo, me deu forças. Eu fui lá e com a força de Deus eu arranquei aquele leão de cima da ovelha e salvei a ovelha. Tirei a ovelha da boca do leão. Assim também aconteceu com o urso. Todos conhecem essas passagens bíblicas? Isso não está na Bíblia para decorar não, gente. Esse leão representa um espírito feroz, irmãos. Ele representa literalmente uma ação maligna, violenta. O urso é a mesma coisa. O pessoal tem essa mania de ursinho, vai, encara um urso, vai. Tira um urso da hibernagem, vai lá. Só que o Davi, irmãos, ele tinha uma fé inabalável. A fé de Davi, ela tem de ser observada. Nós temos que aprender muito. O Jonas era um homem sério, irmãos. Ele não era nenhum moleque. Ele não era nenhum mundano. Só que ele estava também estressado de tanto ir a reis para repreender os reis e sofrer represálias sérias. Então chegou o momento que o Jonas, cansado. Aí é que é o perigo, irmãos. Você vê que o Senhor Jesus, ele, naquela oração, que todo mundo chama de oração do Pai Nosso, que tem as bases das verdadeiras orações, Jesus disse que nós devemos pedir: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, virou o dia, um novo dia se abriu no calendário, se abriu para nós, vamos alimentar nossa fé. A fé tem que ser alimentada cada dia. Você não pode esperar o combustível do seu carro acabar para empurrar o carro na força para ir até um posto de combustível. Você tem que ficar de olho para o combustível não acabar. A Bíblia diz que nós devemos renovar as nossas forças em Deus, na palavra e no Espírito de Deus, na oração, no louvor e na leitura e na meditação. Mas às vezes o cristão se distrai. Gente, nós temos que organizar nossa vida de forma que o Senhor Jesus tenha primazia. Que tiremos um tempo para adorar a Deus. Então não é só no dia de culto. Por quê? Porque o mal não avisa quando vai atacar. A seta da doença não grita para dizer: vou chegar. Um problema familiar que de repente já estava sendo trabalhado lá pelos porões do inferno, e quando aparece está desmoronando a casa. Então Jonas, ele estava espiritualmente, ele não estava bem, mas ele era um homem de Deus, um profeta sério, de uma carreira de dedicação a Deus. Só que agora, deixa eu dar um passeio no Caribe. Seria Tarsis da época. E aí então ele agora está dentro do ventre de um peixe. O peixe foi preparado por Deus. Não vai digerir o Jonas. Ele vai sobreviver no meio de tudo isso. A gente pensa: cadê o oxigênio? Cadê? Esquece o natural. Entra só no espiritual. Só que o peixe vai descendo,
e vai até o fundo do mar. Isso mesmo, até o peixe encostar a barriga no fundo, lá na terra, na profundeza do mar. Dos marinheiros, ninguém viu o peixe engolir o Jonas. Ninguém no planeta sabe onde Jonas está. Ninguém consegue ver o Jonas. Diferente de um submarino que está numa missão, que tem um comando em terra ou um navio monitorando, seja lá como for. Normalmente o comando é em terra. Tem uma ligação, tem comunicação. Ninguém sabe que o Jonas está dentro de um peixe no fundo do mar. Ele sozinho. Deus deixou Jonas numa situação, irmãos, que era ele e Deus. Ninguém no planeta podia socorrer o Jonas, porque ninguém sabia. E se soubesse, ia fazer o quê? Existia escafandro? Essa gente que nada e vai lá no fundo do mar e faz coisas extraordinárias, hoje com uma câmera, filma tudo, não tem nada a ver com os nossos dias. Aí, pessoal, é que o Jonas começa a refletir. Ninguém gosta disso e não gosta de ouvir isso. Mas às vezes Deus permite, sim, irmãos, que o cristão passe por momentos de lutas para ele refletir e voltar aos braços do Pai de verdade. Não é que Deus joga lá no fogo. É que quando se sai do plano de Deus, saiu do plano de Deus, só existem dois reinos. O reino da luz e o reino das trevas, Jesus e Satanás. Esses são os dois reinos aqui na terra. Quando o cristão não está coladinho com Jesus, ele fica vulnerável. O Jonas agora reflete. Ele agora reflete. E ele lembra de tudo. Quantas vezes Deus foi com ele em todo o tempo, quantas vezes Deus o livrou, quantas vezes Deus o protegeu, de quantas ciladas ele conseguiu sair. E ele está ali, está dentro do ventre do peixe, está vivo. Às vezes a pessoa não dá valor nenhum àquilo que tem, irmãos. Às vezes o ser humano brinca com a própria saúde, com a própria vida. Por exemplo, estou eu na avenida, passando de carro e uma jovem no ponto do ônibus. E estamos nós, eu olho e a moça está colocando um cigarro na boca. Aí você diz, misericórdia. Ainda amanhecendo o dia, ainda está escuro e já está com cigarro na boca. Ou seja, antes do café vai o cigarro. Mas tem muitos cristãos, irmãos, que quando estão bem, em plena saúde, pouco se dedicam a Deus. Não é que Deus jogue, arrebente, não. É que quando a fé esfria, é o perigo. Foi o caso dele. Ele estava onde Deus queria que ele estivesse? Não. Ele estava fazendo o que Deus mandou? Não. Ele estava dando ouvidos à voz de Deus naquele momento? Não. Mas com tudo isso você vê que Deus está no controle dele. Ele não sabe. Mas Deus está monitorando o Jonas. Aí no capítulo 2 inicia-se a oração dele. Então vamos aqui agora. O título do capítulo 2, Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Então o capítulo 2, iniciando. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Dá uma paradinha. Olha a fé do Jonas voltando. Por quê? Porque ele refletiu. Quantos de vocês já leram capítulo 1 de Josué? Nós já falamos aqui várias vezes. E Deus disse, medita no livro desta lei de dia e de noite. Quem lembra disso? Pois é.
Quando você começa a refletir nos momentos que você viveu de fé, uma cura que recebeu lá atrás, de uma cilada que o Espírito de Deus te tirou, e você sabe que você escapou de um sofrimento ou de uma desgraça, porque o próprio Senhor Deus, Ele interveio ali na tua vida, Ele interviu de forma poderosa. Pensa nisso. Quando você começa a pensar, tá? Como você era antes de conhecer Jesus, e a obra que Jesus fez em você, o seu entendimento se abriu, coisas aconteceram, te favoreceram. Quando você começa a lembrar, você está ali trabalhando diante do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está vendo e contemplando que você está reconhecendo a sua atuação, a atuação dele na sua vida. E quando o cristão está sonolento e só pensa nas coisas da terra, corre, trabalha, estuda, negocia, passeia, vai não sei aonde, faz isso, faz aquilo, e de repente está totalmente despreparado para enfrentar um demônio que joga um problemão. Uma enfermidade que não dominaria se a chama da fé estivesse acesa. Porque no início é tudo muito mais fácil. Uma coisa é você arrancar uma seta do demônio, uma coisa eu digo, você planta uma semente, um caroço de manga, 3 meses depois você percebeu que não era a melhor localização para aquela árvore. Talvez as raízes fossem atingir até a própria casa. Você não, vou arrancar, vou plantar mais distante. 3 meses, você vai com a mão e arranca. Agora arranca depois de 5, 10 anos, vai. Tem gente que está tão acostumada no sofrimento que não consegue acender a chama da fé para vencer o problema, a enfermidade, aquela ameaça de destruição no casamento que paira constantemente ou permanentemente. O Jonas agora está refletindo. Ele está voltando a pensar na presença de Deus, nos cuidados de Deus, no poder de Deus, na própria palavra e sobretudo no templo. Ou seja, quando eu estava dentro do templo, que eu contemplava a santidade de Deus, ou seja, eu respirava livremente, eu não estava dentro dessa prisão. As distrações, irmãos. Claro que todo mundo tem que ter seus momentos de lazer. Até para isso Jesus veio e disse, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Mas até isso, em todo tempo, nós temos que estar ligados no Espírito de Deus, em todo tempo. Porque o diabo não avisa quando vai jogar seta. Quando ele vai tentar atacar. A Bíblia fala do dia mau. Quem já leu sobre o dia mau? O bom é quando você se prepara e você ora e tem a palavra que Deus te mostra naquele dia, e você vai com a palavra e volta tranquilo com a bênção. Por quê? Porque você vai com Jesus e volta com Jesus. A palavra diz que o Senhor Deus guarda a nossa entrada e a nossa saída. Quando você sai para a vida, para o mundo, você vai literalmente, tá, enfrentar trevas. Mas vai com Jesus, você volta tranquilo. Tem gente que sai de casa bem, tranquilo, encontra um problemão no trabalho, e se não se voltar para buscar a Deus, alguns dias depois está desempregado. Isso quando não vem tentação maior. O Jonas está refletindo, e ele está começando a sentir dentro dele o quanto ele deveria ter ouvido a Deus, que ele precisa de Deus, ele sabe que ele não vive sem Deus. Ele é um judeu, ele é um profeta, ele é um instrumento na mão de Deus, Deus o ama. Aí vem o versículo de número 2, e ele então começa a falar dentro do ventre do peixe. Olha o que ele diz: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei.
e tu ouviste a minha voz. Olha para cá, pessoal. O Jonas, no início no capítulo 1, não diz a palavra que Jonas estava fugindo de diante da face do Senhor Deus? Ou seja, não quero que Deus me veja, não quero nada com Deus agora. Interessante. Ele estava livre, ele estava bem, aparentemente. Ele está dentro do ventre do peixe, no fundo do mar, e ele tem certeza que Deus o está escutando. Olha como a fé dele voltou. Olha como a fé dele voltou. Versículo 3. Porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Dá uma paradinha. Você vê como a fé dele está se levantando de um modo tão firme, que ele já está determinando que ele vai voltar a ver a presença do Espírito de Deus. Todavia tornarei. Mais uma vez o alerta. Quando a fé está fraca, o cristão está para baixo. Ele não consegue enxergar possibilidade de saída do problema. Quando a fé está fraca, eu sempre digo aqui, olha, quando a fé está fraca, o problema cresce. Quando a fé cresce, o problema diminui. Por quê? Porque você sente nas mãos de Deus, Deus toma a tua batalha. A importância, tá, de fortificar a fé, de alimentar a fé, de contemplar a palavra, de lembrar das coisas que Jesus já fez na nossa vida. O Jonas está fazendo uma determinação, mas ele está numa guerra lá dentro do ventre do peixe. Versículo de número 4. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Eu estou repetindo, né? Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. 5. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha... Você já pensou algas marinhas enroladas na cabeça, passando pelo rosto? Pelo amor de Deus. Se não fosse tão dramático e sofrido, seria cômico. Você imaginar o Jonas lá dentro, no meio daquelas enzimas todas, e ali fundo do mar, sozinho, é ele Deus, sozinho. Irmãos, se o Jonas fosse esses cristãos de hoje, já aconteceu com você? Você está saindo para vir para a igreja, teu vizinho te olha e diz: você vai para a igreja? Vou, meu vizinho. Você ora por mim? Se o Jonas fosse esse, quem agora iria orar por ele? Era ele e Deus. Há um momento, pessoal, que o cristão tem que despertar para a sua consciência de que eu preciso estar ligadinho com Deus. Sou eu e Deus, eu e Ele. Porque Deus sonda o nosso coração, examina os nossos pensamentos e procura dentro de nós a fé. Claro que existe a intercessão, pessoal, mas tem gente que é viciada. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. 6 horas por mim? Eu não tenho aí a brincadeira do cristão 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas. Ora por mim, ora por mim. Não, irmão. Pessoal, ou Jonas despertava a fé, ou ele se perderia. Mas Deus está no controle. Quando o cristão é sincero, irmãos, ele não se perde. Deus está no controle. Continuando. Versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, os terrores da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade.
Olha a importância, gente, da lembrança, da meditação. Quando eu digo, olha, todo mundo fala somente do coração, é o ponto principal. Mas se nós não trabalharmos a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa consciência da existência de Deus, do grande sacrifício do Calvário, da presença do Espírito Santo e de Jesus Cristo vivo e ressurreto em nós, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo diz, não te deixarei, nem te desampararei. Olha a importância de você ter a palavra no coração, mas de você pensar. Foi o que Jonas fez. Ele buscou dentro dele mesmo, dentro de si, voltar àquela comunhão com Deus. Ou seja, eu sei que Deus está em todos os lugares, não adiantou nada eu tentar fugir dele. Eu sei que ele está aqui, então eu vou clamar. Aí ele diz, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Quando o nosso pensamento está firmado, irmãos, isso ajuda a nossa fé. O nosso espírito trabalha com o nosso cérebro com o nosso espírito. Que é isso, pastora? Vou te dar um exemplo simples. Você já viu aquela pessoa que tem uma tristeza no coração porque sofreu por parte de alguém, e volta e meia aquele cenário do sofrimento, aquela cena daqueles momentos trabalham no cérebro, mas trazem dor aonde? No coração. Então, quando o cristão ele tem a palavra no coração, mas ele tem pensamentos firmes, não, peraí, Deus disse que nunca me abandonaria, eu fui que fugi da presença de Deus. O pensamento de Jonas foi certo, foi esse. Mas Deus estava no controle o tempo todo. Versículo 8, vamos lá? Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria. O Jonas agora viu que não valeu a pena ele pensar em Tarsis. Não valeu a pena ele se voltar para o mundo, olhar para o mundo. Olha, o diabo faz um banquete quando pega um cristão que está cansado da sua vida de fé. Eu oro, não acontece nada. Não falto aos cultos, sou dizimista fiel. Tem gente que acha que faz favor a Deus servindo a Deus. Se chegar a esse ponto, meu irmão, está a um passo da queda. Você vê a que ponto Jonas chegou. Ele agora reflete em tudo. Os que observam as vaidades vãs. Ele agora ficou pensando, não é? Se Jonas fosse carioca, século 21, eu estava pensando na praia, na curtição. Aproveitar a vida. Mas não foi nada disso. Jonas não estava bem espiritualmente, estava fraco espiritualmente. Jonas teve medo, o medo tomou conta dele. Quando a fé está firme, irmãos, não tem espaço por medo. Só que o Jonas agora, ele reflete bastante. Os que observam as vaidades vãs, muita coisa se passa dentro do Jonas. Jonas do século 21, caramba, meu amigo entrou, caiu no buraco. Por quê? Estava acostumado a trocar o carro todo ano, mudava a lanterninha, ele já estava de carro zero. Veio a pandemia, a empresa faliu. Agora está se metendo em dívida para manter o status do carro zero. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria. E essa moda de tatuagem, hein, pessoal? Caramba, por que isso tem crescido tanto, irmãos? Por que tanta gente fica se tatuando? Porque está vendo o outro se tatuar? Ai, pastora, eu sou todo tatuado. Mas você fez antes de conhecer Jesus, né? Não, fiz depois. Mas nunca leu na Bíblia que o corpo é templo do Espírito Santo? Você consultou a Deus?
Jesus é a palavra. Consultou a Jesus? Depois de encontrar Jesus, uma coisa é antes. O apóstolo Paulo escreveu pelo Espírito Santo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Se o cristão não renuncia ao mundo, ao modismo, como é que ele pode dizer que ele verdadeiramente ama a Cristo? Porque o amor implica em renúncias. Você viu a vontade de Deus por Jonas? Jonas, vai para Nínive. Não teve jeito, ele teve que ir. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Pessoas caem em dívidas, irmãos, porque não buscam a fé. Deus não tem poder para te abençoar materialmente. Aquelas multiplicações de pães e de peixes foram ilusórias. A existência de todas as coisas materiais pela palavra foi uma utopia. Deus criou todas as coisas com as palavras. Não se busca uma fé para receber de Deus também coisas materiais, para receber uma direção de Deus. Às vezes chega uma pessoa para Jesus, irmãos, com a vida mas no caos. Literalmente no caos. Pessoas que perderam tudo, estão todas endividadas, arrebentadas. Aí alguém começa a ouvir, a chama da fé acende, começa a orar, na sinceridade, assume uma promessa de Deus, Deus abre porta. Deus prepara os meios. Só que é mais fácil correr para o natural do que buscar o crescimento da fé. O Jonas agora pensou em tudo. E ele então diz, ele ainda está dentro do peixe. Você vê, ele não morre sufocado. O peixe não vai triturando o Jonas. Deus está fazendo o Jonas refletir. Está dando tempo para ele. Então ele vai e faz uma panorâmica, não só da vida dele, mas dos amigos e de muitos. E ele olha a sociedade da época e ele diz, os que observam as vaidades vãs, ou seja, pessoas que ficam com os olhos numa vaidade que para Deus não faz sentido. Tem gente que, se surgir a moda de penachos para a esquerda, penachos para a direita, vai se encher de penachos. Aí você diz, ei, isso não fica bem para você. Ih, vocês crentes, é bom nem se meter nisso. Você vê que nós estamos vivendo, sempre foi assim, só que agora é em massa. Imitações. Você vê as imitações. Se um certo jogador de futebol virar o ícone, todo mundo vai cortar o cabelo igual dele. Vai descobrir que roupa ele veste quando vai a uma festa e vai tentar vestir igualzinho. Sim ou não? Porque as pessoas não se mantêm na sua originalidade. Você vê que todo ser humano tem, graças a Deus, pelo menos é o normal, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas. Mas vê que Deus não fez ninguém igual a alguém. Ele não fez ninguém, vocês já viram? A peculiaridade de Deus para dizer, ei, você é você. Seja você mesmo. Amém, pessoal? Por que tem que imitar? Agora é moda shortinho, todo mundo bota shortinho. Aí vão as mulheres de Deus. Agora é barriga de fora, aí vão as mulheres de Deus.
Por que tem que observar essas vaidades vãs? O Jonas está refletindo, mas está no ventre do peixe. Eu sei que vão me marretar, meu irmão, pouco me importa com isso. Tá bom. Vou eu fazer um culto? Estou chegando numa região de praia. Vou fazer um culto. Muitos anos atrás. E vejo uma senhorinha. Você já viu o macaquinho de menininha? Que a popinha fica de fora. Só que quando eu olhei tinha mais de 80. Pastor, o que a senhora tem com isso? Nada. Graças a Deus eu não tenho nada. Graças a Deus eu não tenho nada. Graças a Deus. Lê de novo o versículo 8, vai. Quem lê comigo? Os que observam as vaidades vãs. Irmão, não quero nem saber se está andando pelado, se está pelado. Isso é problema de cada um. Eu quero saber o que Deus fala para mim, na sua palavra. Deus olha para você. Ele se importa com você. Ele está no controle de tudo. Você vê, o Jonas está totalmente fora do plano de Deus e Deus está no controle da vida dele. Não deixa o peixe atingi-lo em nada. Ele no ventre do peixe, nas piores condições, está fazendo um culto para Deus. Está lembrando da palavra, lembrando o que Deus fez na vida dele. Está orando e está agora analisando o mundo. Eita, quantas loucuras, quantas besteiras. No ano de 2019, antes da pandemia, numa certa universidade, os universitários resolveram fazer uma festa. E resolveram na festa fazer um desafio. Eu creio que vocês vão se identificar com essa notícia, vão lembrar. E resolveram fazer um desafio para ver quem bebia mais bebida alcoólica por copo. E um jovem bebeu 30 copos de vodka e caiu infartado. Alguém lembra disso? Caiu infartado. Desafio. São os modismos. São os amigos, são as cópias, são os arrastões. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus disse para aquele povo: vocês são o meu povo, não sigam as multidões, ou seja, sigam a palavra. E aí, para terminar, versículo 9 e 10, quem vai comigo? Mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei do Senhor vem. Você está vendo? Olha só. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Ele já estava fazendo um voto com Deus. Senhor, o Senhor vai me tirar daqui. Olha só. Impossível, não seria impossível. Analisa a oração, o peixe está no fundo do mar, com a barriga na terra, lá no fundão. Eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, ou seja, eu vou oferecer os meus holocaustos e vou louvar ao Senhor com uma voz sincera de gratidão. O que votei, pagarei. Se ele tinha votos anteriores, ele não tinha pago. Sério, mas ele fez votos ali como está fazendo agora. O Senhor vai me tirar daqui, eu vou te adorar, eu vou te louvar. Muitos cristãos, quando caem no sufoco, irmãos, fazem um monte de promessas para Deus. Vigia para cumprir. Porque ninguém brinca com as coisas de Deus, é coisa séria. Mas ele está num propósito seríssimo. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Versículo 10, vai. Falou, pois, o Senhor do peixe. Deus deu a ordem para o peixe. Deus estava ou não estava no controle o tempo todo? Você diz amém? Deus estava no controle o tempo todo. Pessoal, depois que uma pessoa aceita Jesus, ele disse: de jeito nenhum eu jogo fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. É preciso ter muito cuidado com as fases de esfriamento. O que eu estou mostrando aqui, trazendo aqui hoje,
é que não há lugar oculto onde alguém se esconda de Deus. E não há um lugar onde não se possa orar a Deus. Ainda nos lugares mais inusitados. De onde nós estivermos, os olhos de Deus estão sobre nós, como estão sobre a terra. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Nós agradecemos de todo o nosso coração. Que privilégio. Que privilégio. Desde que recebemos a Jesus, o nosso nome foi registrado no céu, no livro da vida, na palma da tua mão. Que privilégio, Senhor. Senhor nosso Deus, Jonas não era um qualquer. Jonas era um servo do Senhor. Negligenciou, um esfriamento, chateação, chateações. Quanta gente se deixa, Pai, arrastar pelos momentos, por pressões. Mas o Senhor em todo o tempo esperando a comunhão. Ser buscado para tirar do sufoco, do desespero, do perigo. Que Deus maravilhoso e zeloso. Como Jonas disse, Jonas pensou no Senhor. Eu me lembrei do Senhor. E ele disse, eu clamei do ventre, do fundo do inferno. Ele disse, o Senhor ouviu a minha voz. Pai, muito obrigada. Entende-se com toda a simplicidade e clareza que não há um lugar, Senhor, onde os teus olhos não estejam. Como nós estamos lendo o Salmo 139, o rei Davi que disse, para onde fugirei do teu Espírito? Para onde eu me irei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol, se eu for ao inferno. E não é o caso, Pai, porque o Senhor cuida de modo tão maravilhoso. Mas o rei Davi disse, ali também eu te encontro. Se tomar as asas da alva, eu estou diante do Senhor. Davi disse, nem as trevas me escondem do Senhor, porque as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Jesus, que privilégio. Senhor, o Senhor perdoa fases de esfriamento, de negligência, de sonolência. Estamos agora a poucas horas do encerramento deste ano e estamos nos preparando, Senhor, para o próximo ano. E agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, pelos teus cuidados, o teu zelo, Senhor. Nosso Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Jesus.